Senhor Deus, santo é o teu nome. Não há outro como tu. Tu és o Todo-Poderoso, tu és o Senhor de tudo e de todos. Em ti há, ó Deus, domínio, majestade, força, honra e poder. Louvado seja o teu grande nome. Deus bendito, se és o Deus vencedor, como temos cantado, se és o Deus vitorioso, se és o Deus imbatível, se és o Deus invencível, então Deus, nesse momento, nessa noite, vence a dureza do nosso coração. Vence, ó Deus, a surdez dos nossos ouvidos. Vence, ó Deus, a indolência da nossa vontade. Vence, ó Deus, a ignorância dos nossos sentidos. E fala-nos, ó Deus, por meio da tua palavra. Abre, ó Deus, as escrituras para nós. Fala ao nosso coração, quebranta-nos, abre os nossos olhos, ó Deus, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Inclina, ó Deus, o nosso coração à tua palavra e não à vaidade, como diz o salmista. Atrai-nos a ti, ó Deus, e seremos atraídos. Discipula-nos e seremos discipulados. Santifica-nos e seremos santificados. Ora assim ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Tudo bem com você, gente? Mais ou menos, né? Percebo, mais ou menos. Então tudo bem. Nós temos conversado aqui no Connect, assim como na nossa igreja também, um pouquinho sobre o verdadeiro evangelho. Naturalmente, quando nós falamos de o verdadeiro algo, você presume a existência de um falso algo. E é sobre isso que o pastor Bruno pregou na semana passada. Ele falou um pouco sobre Gálatas 1, quando Paulo ele encoraja a igreja a repensar o caminho que eles estavam levando. Ele os encoraja chamando de insensatos. No capítulo 3, Paulo começa a sua carta dizendo: eu só acho engraçado que vocês... Então é assim que ele começa a carta dele, você já sabe que vai ser uma carta dura. E é isso que o pastor Bruno nos mostrou na semana passada. Como o apóstolo Paulo, ele chama atenção, dá um chacoalhão na igreja dos Gálatas, porque eles estavam dando ouvidos a um outro evangelho que não era evangelho de fato. Aquilo que foge do ensinamento da doutrina dos apóstolos e dos profetas, isso não é o verdadeiro evangelho. Então não é o evangelho nenhum, e como diz Paulo, seja anátema, seja maldito. Então nós temos conversado um pouquinho sobre isso, e a nossa igreja nos cultos de domingo e de quarta também tem falado a respeito desse tópico, de como nós podemos identificar o verdadeiro evangelho, como podemos permanecer nele e evitar o errado. E é sobre isso que a gente vai continuar falando nessa semana aqui no Connect e também na próxima. Então, com isso em mente, eu queria mostrar uma imagem para vocês. Isso é uma prateleira de metal que encontrei na internet. Agora eu queria saber assim, como é que vocês chamam as abinhas que estão debaixo da prateleira? Qual o nome que vocês dão para ela? Mão francesa, muito bom. A galera que nunca foi numa loja de material de construção um pouco confusa, mas chama mão francesa, esse suportezinho que coloca embaixo da prateleira. Por que chama mão francesa, não me pergunte, tá? Não sou dessa área, não entendo, só sei que chama assim. Agora, o que acontece se a gente remover... Imagina que essa prateleira está fixada na parede. O que acontece se a gente remover as mãos francesas da ponta? O que acontece? Uma ou outra? O que acontece? Cai ou não? Não cai? Se não cai, fica como a prateleira? Fica de boa? O lado que a gente tirou a mão francesa fica instável, né? Talvez com o peso da própria prateleira não vá despencar imediatamente. Deve ser uma prateleira tão pesada assim. Mas se você colocar qualquer peso ali na ponta, né, ele já dá uma inclinadinha assim. Não cai, mas já fica meio bambo. E se você tirar do centro, o que acontece? Depende, né? Depende. Tem prateleira que se você tirar do centro, dependendo da carga que tiver em cima dela, não acontece nada. Mas se ela for muito comprida e você puser muito peso no meio, o meio vai dar uma envergada. Então eu já vi prateleiras, por exemplo, que eu tenho em casa, que vinha lá na embalagem. Suporta até X quilos com as três coisinhas, com as 3 mãos francesas. Então, tipo, se eu puser só 2, o fabricante já não está mais me garantindo que ele vai aguentar aquele peso, porque ele já tem menos suporte. Por que eu estou falando disso? Porque as mãos francesas para essa prateleira existem nela para poder fornecer para ela apoio. Elas dão suportando ali para que essa prateleira ela fique firme. Se você tirar uma delas, ela não vai necessariamente cair, imediatamente pelo menos. Mas ela já vai perder um pouco da firmeza dela. Ela já não vai mais ser a mesma coisa que ela seria se você tivesse feito uma instalação correta, com as 3 mãos francesas fixadas corretamente, tudo certinho. Então, essa ilustração da mão francesa, para nós, serve tanto para a gente aprender o nome desse negócio, porque é útil para você botar uma prateleira na sua casa, mas para a gente pensar um pouquinho no que a gente vai conversar aqui nessa semana, né? Nessa noite, nesse sábado.
Então, pode passar para o próximo slide? A gente vai pensar um pouquinho sobre como permanecer firmes na palavra. Essa é a intenção. Como é que a gente vai conseguir permanecer firmes na palavra? E a pergunta que eu quero que a gente mantenha em mente aqui é: como é que a gente consegue se manter firme na palavra em meio a esse mundo tão confuso, tão cheio de coisas, tá? Então, essa é a ideia do que a gente vai falar aqui. Então, com isso eu quero ler com vocês o texto que é lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Eu vou sair da frente de vocês, eu não sou filho de vidraceiro. Diz assim a palavra: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Muito bem. Então, para a gente começar a pensar um pouco sobre esse texto, o próximo slide vai ter uma palavrinha legal aí para nós. Antilegomena. Quem sabe o que é isso e pode responder? Alguém? Palpites? É um legume, talvez? Tubérculo. Oi? Antilegumes, muito bom. Antilegomena é uma palavrinha do grego comum, nada novo, que significa que falaram contra. Esse é um termo usado para descrever os livros do Novo Testamento cuja aceitação no cânon bíblico foi controversa. E, naturalmente, estamos falando de um deles aqui na segunda epístola de Pedro. Então, a epístola de Pedro, ela teve esse status de questionável ou discutido, porque a autoria de Pedro da epístola é questionada. Tem algumas razões para isso. O estilo de escrita de Pedro na segunda epístola é diferente da primeira. Então, o pessoal já ficou assim, é o mesmo cara, está escrevendo diferente. Então, o pessoal ficou um pouco inquieto. No começo, na igreja primitiva, nos primeiros séculos, também tinha uma prevalência de livros que se chamam pseudoepigráficos, que dizem que são de alguém, mas não são. Então tem o Apocalipse de Pedro, tem Atos de Pedro, tem mais um ou dois livros lá que são atribuídos a Pedro, sendo que concordou-se historicamente que não foi Pedro que escreveu. Então, por conta disso, mais uma epístola com um estilão diferente, com um teor apocalíptico, que é um pouco do que acontecia nas outras também, o pessoal ficou meio com o pé atrás. Mais ou menos no século IV ali e tal, a galera concordou que isso aqui não era Pedro mesmo. Era Pedro, apesar da diferença e tal. É Pedro, é a palavra de Deus, é legítima, e meio que toda a cristandade no mundo concordou. Mas ela foi por um bom tempo questionada do ponto de vista de legitimidade como Bíblia, porque ela tem essas peculiaridades aí. Mas uma das coisas que também vai ser interessante, a gente vai olhar isso na semana seguinte, ela tem muita similaridade com, não muita, mas algumas passagens são similares com Judas. E Judas é outra dessas epístolas do Antilegomena. Que é outras dessas que foi discutido se era a Bíblia ou não, porque ela cita lá uns livros que são apócrifos, tem toda uma complicação ali em Judas. E também tem uma discussão de quem veio primeiro, se é Pedro ou Judas. Parece que um cita o outro, e é difícil saber quem cita quem. O autor que eu estava lendo considera que é mais provável que Judas esteja citando Pedro, mas é um pouco indefinido. Mas algumas curiosidades aí sobre essa epístola para a gente ter uma noção do que a gente está lendo, tá? Então, só para a gente manter isso em mente. O próximo slide vai ter o comecinho do texto. Se vocês prestaram atenção na leitura, vocês vão perceber que o texto começa com: portanto, amados, sabendo disso. Aí, perguntinha que a gente pensa em EBD e tudo mais. Qual é a primeira pergunta que você deveria se fazer ao ler essa passagem? Disso o quê? Exatamente, disso o quê? E aí, então, esses aqui são os versículos 17 e 18 do capítulo 3. De onde a gente deveria começar a ler para poder entender o disso? Do começo da epístola. Essa é a resposta mais segura, tá? Do começo da epístola. Lê do começo, lê a coisa toda, para você ter, mesmo que o disso só esteja se referindo aos últimos 4 versículos, você só vai ter certeza se você ler a coisa toda. Então, para você estar seguro disso, dicas aí que a gente vai ver no curso de interpretação bíblica DBD, para a gente estar seguro desse tipo de coisa, a gente tem que ler a passagem inteira, tem que ler o texto inteiro, para aí sim a gente poder quebrá-lo em partes, tal como o autor faz, e dar uma olhada. Então, eu fiz esse exercício, eu não poderia estar falando para vocês aqui se eu não tivesse feito. Então, com isso, vamos tentar entender um pouquinho disso. No capítulo 1,
Pedro ele dá uma descrição de como é o chamado do público a quem ele dirige essa carta. Ele dirige essa carta a todos aqueles que têm uma fé igualmente valiosa por meio da justiça de Deus. É assim que ele abre a epístola. Então, essa epístola é direcionada para um público, é uma epístola circulante, é um público genérico, não é para uma igreja específica. E ele abre dizendo um pouco sobre como era o chamado deles, como era a fé deles. Deus tinha dado para eles tudo de que eles precisavam e esse tipo de coisa. Então, ele começa com essa descrição e passa a discutir brevemente a importância e a credibilidade dos escritos proféticos do Antigo Testamento. Ele fala um pouquinho que, olha, nenhuma profecia veio da cabeça dos profetas. Eles não inventavam coisas. Isso era algo que vinha de inspiração do Espírito Santo. Ele termina o capítulo 1 dizendo isso. Nenhuma profecia é invenção deles. Tudo que eles falaram veio de Deus. Então, por isso é digno de credibilidade. Ele termina o capítulo 1 assim e começa o capítulo 2 dizendo: dito isso, assim como naquela época tinha os verdadeiros profetas, tinha também os falsos profetas. E ele faz uma equivalência entre os falsos profetas do Antigo Testamento e os falsos mestres do Novo. Então ele diz mais ou menos assim: os profetas do Antigo estão para os apóstolos do Novo, assim como os falsos profetas do Antigo estão para os falsos mestres do Novo. E ele faz uma descrição mais ou menos genérica de como os falsos mestres que ele tinha em mente naquele momento se comportavam. Então ele diz que eles arrastavam pessoas que estavam quase se desviando do erro, levavam de volta para o erro. Ele diz que eles faziam o mercado da fé deles. Ele diz que eles eram como nuvens sem água. Ele chega a dizer que esses falsos mestres aí era melhor que eles nunca tivessem conhecido o evangelho do que conhecendo fazer essas presepadas que eles faziam. Então é mais ou menos isso que ele explora no capítulo 2. Chegando no 3, ele reitera essa noção de que ele está escrevendo para eles. A segunda carta que ele está escrevendo é o que ele diz ali, né? Escreva pela segunda vez. E aí ele começa a falar sobre os tais zombadores, que é um termo que aparece também lá em Judas, né? Por isso que a gente não sabe quem cita quem. E ele fala de um grupo de zombadores que negam a segunda vinda do Senhor. Então ele discute um pouco ali sobre isso. Ele fala que, olha, não, o Senhor Jesus vai voltar. E por mais que eles digam que não vai voltar sim, e vai ser desse jeito. Então, com isso em mente, quanto mais convém para vocês serem obedientes a Deus, porque isso vai acontecer. Então ele discute um pouco dessa questão ali no capítulo 3. Então é mais ou menos assim, um overview bem rápido do livro, é mais ou menos disso que Pedro estava falando antes de chegar nesse texto que nós lemos aqui. Então é isso que ele tem em mente aqui nesses capítulos anteriores. Eu recomendo vocês darem uma lida na epístola, é curtinha, quando você recebe aquele áudio de 4 minutos e meio, né, pastor Bruno? O áudio tem mais palavras do que a epístola, às vezes. Então, assim, um textão na internet que você, por alguma razão, decidiu ler, é mais longo que a epístola. É uma epístola curtinha, vale a pena. Não é fácil, é curtinha. Então, eu recomendo a leitura, é bem interessante. Com isso em mente, então, pode passar por próximo slide. Como eu falei, essa é a pergunta motivadora da nossa conversa, da nossa mensagem dessa noite. Como é que a gente faz para viver uma vida firmada na palavra, no verdadeiro evangelho, em tempos tão confusos em que cada um diz uma coisa, você abre o Instagram, tem 1001 mensagens diferentes, um teor diferente. Tem gente que fala que não, esse pessoal que fala muito duro é tudo errado. Tem gente que fala que esse pessoal que fala muito mole é tudo errado. E é um acusando o outro de estar errado. E quem está certo, se é que alguém está certo. Então, são tempos confusos. Então, a proposta aqui nessa noite é nós enxergarmos, olharmos para a palavra e tentarmos encontrar, pode passar para o próximo slide, por favor, 3 apoios para permanecermos firmes no Evangelho. Então, assim como as mãos francesas eram para aquela prateleira, assim essas ideias que a gente vai ver no texto são para nós. São 3 apoios, e se você tirar um, assim, talvez não caia imediatamente, mas já vai ficar esquisito, já vai perder a firmeza, e não vai mais ser a mesma coisa. Então a ideia é que a gente tenha esses 3 apoios na nossa vida como um todo, tá? O primeiro deles, pode passar, é evitar o erro. Então, nessa passagem aqui, Pedro vai falar um pouquinho no comecinho sobre guardar-se. Pode passar, por favor. Aquele termo ali, guardem-se. Então, tomem cuidado, acautelem-se, evitem, prestem atenção. É isso que Pedro está dizendo aqui. Agora, quando Pedro fala guardem-se, ele está presumindo, ou fica implícito, que existe um risco. Existe um risco para os leitores dele. E como nós já entendemos que nós, indiretamente, fazemos parte dos leitores de Pedro, esse risco existe para nós também. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que nenhum de nós é bom demais para cair no engano.
Nenhum de nós é entendido demais, ou sábio demais, ou elevado demais para cair no engano. E é curioso comparar a realidade deles com a nossa, porque no primeiro século, e às vezes eu vejo um pouco dessa ilusão, as pessoas acreditam que a igreja do primeiro século era tudo mil maravilhas, que era tudo flores e não sei o quê. Pode ser que a igreja de Jerusalém, com os 12 apóstolos ali, 11 mais um, vai, com todos eles ali, beleza, eles estavam andando bem ordenados. Amigo, quando começou a expandir o evangelho, o crescimento foi, assim, entre aspas, desordenado. Então, era uma loucura. Os apóstolos iam de cidade em cidade apagando incêndio doutrinário. Manda a epístola para cá porque um está querendo judaizar. Manda a epístola para lá porque tem um problema com o gnóstico. Era uma doideira. Boa parte do ministério dos apóstolos foi justamente para colocar ordem na casa. Porque a igreja foi crescendo e crescendo e crescendo. Isso era uma bênção. Mas aí vinha gente com um monte de ideia de jirico colocar no meio da igreja. E os novos convertidos ficavam confusos. Não sabiam em quem acreditar. Então, por um lado, eles eram privilegiados porque na época deles, Pedro andava pela cidade e literalmente a sombra de Pedro curava as pessoas no chão. Pô, isso é um argumento muito forte para o cristianismo. Isso é um argumento muito forte. A sombra do cara está curando. Eu não sei o que você acredita, irmão, mas a sombra do cara acabou de curar o doente no chão. Assim, é difícil argumentar contra isso, sabe? É difícil. Por outro lado, eles só tinham o Antigo Testamento. Então, vinham os mestres ali se falando como muito entendidos a respeito de Jesus Cristo. Eles não sabiam se era ou se não era. Eles ficavam confusos. Por isso que Paulo escreve tantas cartas e tudo mais, porque eles não tinham certeza das coisas. Então, eles tinham esse privilégio, mas também eles não tinham algo que nós temos hoje em dia, trazendo para a nossa realidade, que é a palavra. Nós não temos os milagres e as coisas assim, mas nós temos a luz do Novo Testamento todo. Só que nós também temos muitos espelhos. Então a luz do Novo Testamento é refletida num monte de espelho embaçado que distorce a luz e confunde tudo. Então, se para eles tinham os apóstolos, mas tinham pouca luz, no sentido de que o Novo Testamento não estava com eles ainda, nós temos muita luz, só que muita coisa deturpando a luz. Então, meio que fica elas por elas. Eles estavam numa posição delicada de entendimento doutrinário, e nós também estamos. Porque nós também temos muitas oportunidades de acreditar em bobagem. Então, e eles, assim como eles, nós também. Então nós somos parecidos com os leitores originais de Pedro nesse sentido. Então por isso essa recomendação para nós também é importante. Nós não somos entendidos o bastante para não precisar nos preocupar com heresia. Nós não somos sábios o bastante para acreditar que nós não precisamos nos preocupar com o falso ensino, que eu querer em heresia, jamais. Não. Se você já começa com essa mentalidade, você já parte do lugar errado, já está presa fácil. Então, por isso a palavra já começa dizendo, guardem-se. Agora, guardem-se do quê? Para que não sejam levados. E essa expressãozinha aqui, ser levados, a ideia aqui é realmente ser arrastado, é ser convencido, é ser carregado. Não por força, por convencimento. Essa palavra aqui, ela aparece umas 2 outras vezes no Novo Testamento, e uma delas é justamente em Gálatas 2, quando Paulo está falando da bronca que ele deu em Pedro, curiosamente. E ele está falando que Barnabé foi levado pela dissimulação de Pedro e dos judeus. Então, Barnabé ele se deixou influenciar para não ficar mal, para não ficar feio, e acabou sendo levado. Essa é a mesma palavrinha que ele usa ali do ser levado, tá? Então, essa noção de você se deixar influenciar, se deixar carregar por algo. Então, é isso que Pedro está dizendo aqui. Não se deixar levar pelo quê? E aí, ele fala pelo erro, só que ele fala uma expressãozinha interessante. O erro dos que não têm princípios morais. Quando eu li isso aqui, quando eu li a epístola, eu tive a sensação de que tinha 2 grupos de opositores, vamos colocar assim. No capítulo 2, como eu falei, ele descreve uma galera que entra no meio da igreja, que faz as coisas erradas, que procura tirar lucro da igreja e tudo mais. Ok, eu entendo e conheço esse perfil porque tem nos nossos dias. Legal, entendi. Ok, beleza. E ele os descreve como imorais. Ok, bate. Só que no capítulo 3, ele descreve zombadores. E aí eu fiquei um pouco confuso porque... zombadores? Não pode ser a mesma galera que se dizia mestre. Como é que o cara vai ser um zombador da minha fé e se dizer ao mesmo tempo um mestre da minha fé? Não faz sentido. Se você está caçoando do cristianismo, beleza, você é um opositor, mas você é um opositor de fora. O falso mestre é um opositor de dentro. Como é que... Eu achei que eram 2 grupos, mas pensando melhor aqui, eu entendi que não são 2 grupos. É um grupo só. O grupo dos falsos mestres é também o grupo dos zombadores. Então como é que pode ser que os zombadores se diziam falsos mestres? Como é que o cara vai zoar a minha fé? Ou vai assim, ridicularizar a minha fé? E ainda assim vai se dizer um mestre dela e esperar ter credibilidade? Como é que isso funciona? A gente entende isso um pouco melhor quando a gente olha para o erro.
que é a próxima coisa que eu quero destacar aí. Qual que era o erro dos zombadores? Quando você olha no capítulo 3, o erro dos zombadores é negar a segunda vinda. Qual que era o argumento deles? Olha, desde que o mundo é mundo, as coisas estão do mesmo jeito. Tem essa promessa de que ele vai voltar, e vai acontecer, e vai fazer. Cara, assim, o sol nasce, o sol se põe. Nada mudou, entendeu? É a mesma coisa, tá tudo do mesmo jeito. Então, assim, obviamente, não é assim, né? Obviamente, tipo, essa coisa de que Jesus vai voltar e o mundo vai acabar. Pelo amor de Deus, né? Isso é uma, sei lá, eu não sei qual argumento que eles usavam, mas, pô, eu imagino que alguma coisa na linha de, isso claramente é uma figura de linguagem, né? Você realmente acredita que isso vai acontecer desse jeito? Pelo amor de Deus, né? Você já deve ter ouvido gente falando assim na internet sobre alguns temas da fé cristã, né? O que Pedro está dizendo é que esses caras fazendo isso zombavam da fé. Porque eles tomavam... E aí o que é pior, Pedro diz assim, a razão pela qual demora tanto é porque Deus é paciente para que mais pessoas se salvem. Essa é a razão. Deus é longânimo querendo que mais pessoas se salvem. Esse é o argumento que Pedro dá para demora para o fim das coisas. E aí então eles tomam algo que Deus faz por misericórdia, que é esse prolongamento dos dias para que mais pessoas se salvem. Então, o que Deus faz por misericórdia, eles caçoam. Eles tomam uma atitude de Deus que é por misericórdia e fazem de galhofa. O que eles fazem ali, então, é negar uma verdade fundamental da fé cristã, que é que um dia o Senhor Jesus vai retornar, e ele, como diz o próprio Pedro, inclusive, num dos discursos de Atos, ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele há de julgar todas as pessoas que já existiram, que existem, que vão de existir. Ele é o juiz. Ele diz que ao filho foi dado o juízo. O pai ninguém julga, mas ao filho foi dado. Ele é o juiz de todos. E se a gente nega isso, a gente nega uma verdade fundamental do cristianismo e meio que as consequências se diminuem. Porque assim, se não tem juiz, então tanto faz. Não tem uma punição para os pecados, então está tudo certo. Então o que Pedro diz é que o que eles estão fazendo ali é uma zombaria. Eles estão zombando da fé cristã, eles estão zombando da fé por negarem essa verdade fundamental e fazerem dela como se fosse uma coisa trivial, uma coisa leve, uma coisa desprezível. De novo, as coincidências com o nosso tempo são notáveis, porque a gente ouve pessoas tomando verdades fundamentais da fé cristã e falando, pelo amor de Deus, gente, isso aqui é uma metáfora, isso aqui é uma parábola, isso aqui é uma ideia. Beleza, tem paráfrase, tem metáfora na Bíblia. Mas não é tudo não, pô. Tem muita coisa que é tal como tá. E essa aqui é uma delas. O retorno do Senhor Jesus Cristo para julgar vivos e mortos, a destruição do mundo, destruição dos elementos físicos da terra, destruição por fogo. Pedro afirma, não, isso é assim mesmo. É assim mesmo. E você negar isso é você zombar da fé cristã. Então, no versículo anterior ao que a gente leu, Pedro diz que as pessoas distorciam as epístolas de Paulo, em que havia pontos difíceis de entender. Ele fala, distorcem as epístolas de Paulo assim como as outras escrituras. Então ele reconhece os escritos de Paulo como Bíblia, como escritura, como palavra de Deus e diz, tem coisa difícil lá. Pedro diz que tem coisa difícil. Então, faz sentido. Concordo com ele. Só que ele diz que muita gente já distorcia. Então já no primeiro século, nos primeiros escritos do Novo Testamento, já tinha gente fazendo o exercício de interpretação bíblica e fazendo errado. Entendendo a Bíblia tudo errado, pegando o que Paulo diz e distorcendo, pegando o que Paulo diz e construindo tudo errado e coisa do gênero. Já no primeiro século já tinha isso. E hoje em dia, quanto mais. Então, de novo, as semelhanças entre eles e nós são diversas. Agora, o que ele diz aqui, para a gente tomar cuidado, para não se deixar levar pelo erro dos que não têm princípios morais, nem perder a firmeza e cair. A NVI traz como nem, dá a impressão que são duas coisas separadas, né? Se deixar levar e perder e cair. Mas é um termo só. A ideia aqui é uma coisa só, tá? A queda, a perda da firmeza, a queda está associada também ao erro. Agora, como? Como é que o erro das pessoas que não têm princípios morais, e por erro aqui ele está querendo dizer a distorção doutrinária, o ensino errado, a crença errada, como isso pode nos levar a perder a nossa firmeza no Evangelho e cair? Uma crença errada só, que diferença faz assim? Tipo, eu continuo acreditando que Jesus é Senhor, eu só estou acreditando que talvez, sei lá, o fim do mundo não vai ser do jeito que a Bíblia diz. Que diferença isso faz? Como é que falsos ensinos podem atacar e podem minar a minha firmeza? Voltando para o exemplo que eu dei lá no começo, isso é como remover uma das mãos francesas. Você tirou uma delas, caiu? Não caiu. Ficou mais propenso a cair? Ficou.
ficou mais propenso a cair. Você reduziu a firmeza daquela coisa. Um jeito da gente pensar um pouquinho sobre isso, no próximo slide estão umas imagens. Sei que está um pouco pequeno, especialmente para o pessoal do fundo, mas tirando o fato de que tem pedra em todas elas, não sejam espertinhos. Tem rochas, tá bom. Mas o que tem em comum entre essas 4 imagens aí? Como é que essas coisas ficaram assim? Erosão. Exatamente. A primeira erosão eólica, marítima, fluvial e pluvial. São diferentes tipos de erosão. Lucas, o que isso tem a ver com o que você está falando? Como é que a erosão atua? Os elementos naturais vão agindo em cima dessas formações rochosas ao longo do tempo. Então, aquela pedra, por exemplo, ali do canto superior esquerdo, ela não ficou redondinha porque alguém talhou. Ela ficou redondinha porque conforme o vento ia batendo, ele foi desgastando a pedra lentamente até ela adquirir aquele formato. É exatamente isso que acontece com a nossa firmeza no Evangelho. Quando ela é exposta continuamente a falsas crenças e falsas ideias e falsos ensinos, ela vai sendo lentamente erodida, ela vai sendo desgastada aos poucos. Sabe quando você pega uma lixa e vai lixando, não some de uma vez, não é de uma hora para outra, mas aos poucos vai corroendo, vai desfazendo, vai desmontando. E é exatamente isso que acontece com a gente, com a nossa fé, com a nossa firmeza no Evangelho, quando a gente está exposto a esse tipo de coisa. Então, talvez para a gente pegar um exemplo. Impureza sexual. Se alguém fala pra gente que sexo antes do casamento é certo, é meio grosseiro, né? É fácil de identificar que isso é errado. Assim, é ponto pacificado, sabe? Não tem muito o que discutir isso. Mas a gente pode não concordar que sexo antes do casamento é certo, mas a gente passa a tolerar piadinhas do tipo assim, lá ele, não sei o quê. Isso faz parte da nova natureza de um cristão? Alguém faz um comentário, eu fiquei aqui, eu estava de 4 vezes, de 4. Isso faz parte da nossa nova natureza? Piadinhas de teor sexual? Não faz. Mas a gente se torna tolerante a essas coisas porque a gente esquece do que Paulo diz, que as coisas que as pessoas fazem em oculto, a gente não deveria nem nomear, mas a gente esquece, a gente não dá atenção devida aos princípios bíblicos e a gente começa a dar espaço para esse tipo de coisa no nosso meio. A gente começa a dar espaço para comentários dessa natureza, ou então outras coisas até do ponto de vista doutrinário. Por exemplo, muita gente tem essa noção de barganhar com Deus, ou de se eu fizer isso aqui, Deus vai me dar aquilo ali. E aí mas a pessoa não está fazendo nada de errado, ela está fazendo algo que, tipo assim, ela sabe que Deus quer que ela faça, então se eu fizer isso, mas conforme você vai se convencendo de que você fazer coisas para Deus, você pode conseguir o favor dele assim, você vai começar a minar o fundamento mais básico do Evangelho, que é que a salvação não é por obras. E aí a gente começa a tentar ficar conseguindo o perdão de Deus na base da obediência. A gente começa por exemplo, experiência própria, vai para a ceia, toma a ceia e acha que você está mais limpo por ter tomado a ceia. Agora sim, agora eu estou mais purificado, porque eu tomei a ceia do Senhor e agora eu estou disposto. E quando você peca, você acha que você não pode vir à igreja, porque você está indigno de vir à igreja. Porque você está começando a perder a essência do que é o Evangelho, que não é por obras e sim por graça. Então, quando a gente dá espaço para ensinos errados, os fundamentos, os pilares da nossa fé começam a ser dilapidados lentamente. E a gente começa a dar espaço para impureza, a gente começa a dar espaço para crenças que são contrárias ao Evangelho, e aí a nossa firmeza vai embora. E aí a nossa firmeza na fé, a nossa firmeza no Evangelho, nossas convicções começam a ser atacadas de dentro para fora de modo que a gente nem sequer percebe. Então por isso a gente tem que evitar o erro dessas pessoas malfeitoras. Tem 2 textos que ilustram bem isso. Um deles é 1 Coríntios 5:6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? E o outro ainda é Coríntios 15:33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou algumas traduções trazem também como conversações. A ideia aí é que mesmo um pouquinho de mau ensino, mesmo um pouquinho de heresia, mesmo um pouquinho de desvio, é suficiente para estragar a comunidade, para estragar o nosso meio, para estragar a nossa fé. Então por isso é uma política de tolerância zero. Se está errado e ponto. Mas não tem que ver nada, está errado. É contrário ao que a Bíblia ensina, então tem que ser rejeitado. Não tem que ter tolerância, não tem que ter espaço. Não dá para deixar falar, não dá para deixar ensinar, não dá para ouvir, não dá para assistir o post porque tem uma música de fundo legal. Não pode, não dá, não tem como dar ibope para esse tipo de coisa. Não pode dar audiência. Porque um pouquinho já é suficiente para estragar o que a gente está construindo, o que a gente está procurando obter diante de Deus. Tem um outro texto que eu queria compartilhar com vocês. Eclesiastes 12:11.
Diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões. A coleção dos seus ditos são como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Talvez uma forma da gente entender isso para o contexto que eu estou tentando dizer para vocês aqui é o próximo slide. Posso? Travou. Bugou? Ah, boa. As verdades bíblicas são como bucha e parafuso. Jeito bem simples de você entender. Você já teve a experiência infeliz de ter que tirar uma bucha de uma parede depois de ela ficar lá por algum tempo? Você tira o parafuso, você vai lá, pega um alicate, puxa a bucha. A ponta da bucha espana, o alicate corre e ela não sai. A bicha não sai. Eu tive que fazer uma desses dias, tive que botar o parafuso de volta e puxar com o parafuso e tudo, porque elas não saem. A palavra de Deus para a nossa firmeza, as verdades do que a Bíblia ensina para nós são assim. Quando a gente tem essas verdades em nós, elas ficam bem arraigadas e aí não é fácil de tirar a gente da nossa firmeza. Não é fácil de remover a gente da firmeza do que a gente tinha aprendido na palavra. As verdades bíblicas para a gente tem que ser assim: bucha e parafuso, que nos firmam, nos fixam, nos sustentam e não deixa a gente perder a firmeza. Então, esse é o primeiro apoio: rejeitar ou evitar o erro dos falsos mestres. O segundo apoio, a gente vai olhar ali na sequência, que é crescer na graça. E aí, antes de eu começar a falar disso, um comentário que eu acho relevante aqui é: a gente precisa manter em mente que rejeitar o errado não significa abraçar o certo. Eu posso odiar várias doutrinas erradas e ainda assim não amar a doutrina certa. Eu posso odiar a teologia da prosperidade, eu posso odiar a teologia coach, eu posso odiar um monte de coisa errada e ainda assim não amar o verdadeiro evangelho. Perceba, uma coisa não leva a outra. Então, por isso é importante que sempre quando a gente for pensar, até em termos de apologética e no contexto da igreja, não basta só bater no errado. Tem que falar o certo. Porque eu não preciso que você me diga que 2 mais 2 não é 5. E 2 mais 2 não é 6. Não é 7. Eu não preciso disso. Eu preciso que você me diga que 2 mais 2 é 4. Se eu entender que 2 mais 2 é 4, eu, por consequência, entendo que não é 5, nem 6, nem 7, nem outro número. Porque eu entendi o certo. E é isso que Pedro está fazendo aqui. Tem esse pessoal fazendo tudo errado. Mas vocês façam diferente. Vocês, como diz ali, próximo slide, cresçam na graça. Então ele usa essa expressãozinha aí, graça. Agora, passa mais uma para mim, por favor. A gente sempre ouve graça e já pensa imediatamente, favor imerecido. Né? Graça, favor imerecido. Cresçam, porém, no favor imerecido. Fica meio estranha essa tradução. Fica meio esquisito. Qual que é a ideia de graça aqui? Ele está considerando o favor, sim. Mas o foco dele aqui não é tanto no imerecido, como isso aparece em outros momentos. O favor que ele traz aqui é muito mais no sentido do favorecimento de Deus. O que Deus favorece, o que Deus gosta. Então, cresçam naquilo que Deus gosta. Em outras palavras, a gente pode entender isso como cresçam em virtudes. Cresçam em virtudes cristãs. Cresçam em qualidades, em atributos que se encontram em Deus e Ele quer que se desenvolvam nos cristãos também. Então, esse é o princípio do que ele está apresentando aí. Agora, por que o texto nos manda crescer? Você não fala para uma criança cresça. Você não fala para uma planta cresce. Ela vai crescer no tempo dela lá e vai continuar crescendo. Então, por que o texto nos manda crescer? Tem 3 razões aí. Primeiro, porque esse crescimento de que ele fala aqui depende da nossa vontade. Diferente do nosso crescimento físico, que a gente vai crescer, tem gente que queria crescer mais e não cresce, tem gente que queria ter parado de crescer e continuou crescendo, isso varia. Mas esse crescimento aqui não acontece por acidente, não acontece sem intencionalidade. Esse crescimento na graça, nos atributos, nas qualidades cristãs, não acontece de graça. A gente precisa querer. Ninguém jamais... Quando você olha para os grandes homens de Deus da história, eu vi um comentarista dizendo algo assim: eles obtiveram exatamente aquilo que eles procuraram obter. Eles se tornaram exatamente as pessoas que eles procuraram se tornar. Eles não se tornaram santos e obedientes a Deus porque aconteceu, acordaram num sábado de manhã e vou ser santo. Não, eles ficaram procurando ser essas pessoas por 20, 30 anos. Então quando você ouve alguém que, sei lá, pai de um pregador americano, que sempre que ia dar graças pela comida na mesa, vinham lágrimas aos olhos. Tudo bem, o cara pode ser mais emotivo, mas o ponto não é esse. O ponto é que para ele, qualquer refeição era motivo de profundas ações de graças. Isso o cara não constrói de uma noite para outra. O cara não constrói num dia para o outro. Ele passa muitos anos procurando a face do Senhor para entender isso e para chegar nesse nível. Então,
muitas vezes a gente não cresce porque a gente não quer. E com não quer dizer que você não tem desejo nenhum de crescer, não é isso. Se você é um cristão, se você crê em Jesus, você quer crescer. O ponto não é esse. O ponto que eu estou dizendo é que você não quer mesmo, sabe? Você não colocou a sua disposição nisso. Você não fez isso uma prioridade para você. Então muitas vezes a gente não cresce porque a gente não quer. Porque a gente não propôs no coração, eu vou ser mais santo. Eu vou amar mais o meu próximo. A gente muitas vezes não coloca isso como uma prioridade para nós. E a gente não cresce. Então, ele manda a gente crescer porque a gente precisa querer crescer. Mas para além de querer, a gente precisa também fazer. Tem um nível de esforço envolvido no processo de crescimento. Tem um nível de empenho que é necessário que a gente tenha nesse processo. A gente precisa empregar diligência. E todo mundo aqui conhece esse sentimento de, bora, eu vou fazer. Todo mundo já deve ter passado, a maioria aqui já passou por trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ou por fazer várias coisas ao mesmo tempo, e dorme pouco, é uma rotina cansativa, zoada, não recomenda pra ninguém. Você sabia que ia ser assim, e ainda assim topou. Porque você sabia que lá na outra ponta você ia sair formado, ia ter uma oportunidade melhor de emprego, tal. Então você falou, bora, eu vou fazer, vai dar, claro que vai dar. Vai ser um inferno nesses 5 anos, 6 anos, sei lá. Vai, mas vai dar. Eu estava falando sobre isso no PG ontem à noite, que a gente falou um pouquinho sobre o primeiro capítulo de Pedro. E a gente entende esse senso de determinação. Mas a gente não coloca isso na nossa vida cristã. A gente não coloca esse senso de, como assim não vai dar? Claro que vai dar. Vou abandonar esse pecado assim, de novo isso? O caramba, não, chega, acabou isso na minha vida, basta. A gente não coloca esse mesmo senso de determinação de, vai acontecer, não interessa, vai dar. Eu vou melhorar nisso aqui. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou jejuar, eu vou fazer o que precisar. Mas eu vou vencer isso aqui. A gente não coloca muitas vezes esse mesmo empenho para crescer na graça. E por isso a gente não cresce muitas vezes. Por isso a gente fica estagnado. Porque a gente não coloca essa diligência. Tem um texto no começo da epístola que eu gostaria de ler com vocês. 2 Pedro 1, 5-7. Ele diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Ele cita diversos atributos cristãos que a gente pode entender, entre outras coisas, como sendo parte de um crescimento na graça. Mas o que ele fala no começo é, empenhem-se, corre atrás, vai atrás de desenvolver fé, vai atrás de desenvolver virtude, vai atrás de desenvolver conhecimento, domínio próprio, vai atrás de perseverança, piedade, amor, fraternidade. Tem que correr atrás. E com isso eu não estou dizendo que são nossos esforços que produzem a santificação. A santificação é uma obra de Deus. Quem santifica é o Espírito. O que eu estou dizendo é que o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos nos esforçar para obter essas coisas. Nós devemos buscar a Deus diligentemente, esforçadamente, insistentemente, até que nós encontremos essas coisas. Buscar ao Senhor até que nós cresçamos em graça. E essa é a ideia do que ele está apresentando aqui. Crescer em graça, insista, empregue esforço, empregue empenho, leve isso a sério. Sabe quando o Provérbios diz lá, olha, procure a sabedoria como quem procura o ouro, procure a sabedoria como quem procura a prata, e aí você vai encontrar o temor do Senhor, Provérbios 3? É mais ou menos essa ideia. Pega uma pessoa que é gananciosa, que trabalha 12 horas por dia. Não estou falando da quantidade de tempo, não é o modo, porque o modo não é pela força humana que a gente constrói essas coisas, mas a disposição de coração. O ganancioso, ele procura o ouro e a prata, a riqueza, quase que obstinadamente. Eu vou ter isso, eu vou fazer, eu vou chegar, eu vou... E você já deve ter visto pessoas assim no trabalho, que tipo assim, às vezes até passa por cima dos outros. É uma gana que tipo, cara, menos, não precisa de tanto. Mas se a gente tivesse esse mesmo sentimento, de novo, não pelas coisas más, mas essa mesma determinação para crescer na graça, nós cresceríamos. Muitas vezes nós não crescemos porque nos falta motivação, nos falta força de vontade. E por isso que Pedro fala para a gente crescer na graça, para a gente se empenhar, para a gente se esforçar. Isso ele manda crescer também porque dói. Esse empenho no crescimento, quando a gente fala de crescimento espiritual, a gente pensa em mil maravilhas e tal. Não, amigo, é dolorido. É dolorido você negar a carne, é dolorido mortificar os membros, como diz lá em Colossenses. É dolorido negar a si mesmo. E por isso que Jesus falou de carregar a cruz. Porque não é uma coisa leve, não é uma coisa tranquila, não é uma coisa trivial. Se não está demandando esforço, provavelmente você não está se esforçando para crescer nessas coisas aqui. Se você não está, tipo assim, sentindo doer na carne, pô, estou me sacrificando, eu estou obedecendo a Deus, eu estou crescendo em santidade, eu estou negando a mim mesmo, eu estou encontrando meus pecados e me arrependendo deles. Se não tem esse senso de incômodo pelo pecado,
muito provavelmente você não está se esforçando como Pedro recomenda que você se esforce. Então por isso nós precisamos crescer na graça, e isso demanda de nós esforço. Não porque santificação é uma obra humana, mas porque Deus ordena a nós que nós nos esforcemos para buscar ser como Ele é. Isso é o crescer na graça, se tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. Além disso, pode passar para o próximo, por favor? Pedro também nos recomenda, e esse é o terceiro apoio que ele nos dá aqui, a crescer no conhecimento. Ele nos encoraja a crescer em conhecimento. E aí essa palavrinha conhecimento, próximo por favor, é uma palavrinha que vocês já devem ter visto alguma coisa parecida, a tal da gnose, ou gnose. Em aula de EBD e tal, talvez você já tenha ouvido falar do tal do gnosticismo, que falava muito sobre a gnose como uma coisa escondida, misteriosa e tudo mais. Existe um senso em que esse conhecimento que Pedro fala aqui é escondido e misterioso também, mas não é o mesmo senso que os gnósticos falavam. Esse conhecimento aqui, ele é um pouco complexo, porque ele não é racionalidade apenas, ele não é uma lista de coisas sobre alguma coisa. E, inclusive, antes até disso, ele não é o conhecimento que Jesus tem, o conhecimento de Nosso Senhor não é o conhecimento que o Nosso Senhor tem, e não é o conhecimento a respeito do Nosso Senhor, uma lista de coisas sobre Ele. É o conhecimento dele como pessoa. Conhecimento dele, não sobre ele. E aí, de novo, não é intelectual apenas, mas também não é aquela visão relacional de eu sinto ele, eu estou sentindo emoção. Não é emocional também, somente. Ele é intelectual, ele é emocional e ele é também místico ou espiritual. Esse conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo que ele fala aqui é um conhecimento pessoal da pessoa do Senhor Jesus, num sentido espiritual. Tem dois textos que talvez nos ajudem a pensar um pouco sobre isso. Neles eu coloquei aqui, é Filipenses 3, em que o apóstolo Paulo está falando um pouquinho sobre a própria jornada, sobre a própria vida, e ele fala assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Então, nesse texto, Paulo ele descreve um pouco do anseio de vida dele, de onde ele quer chegar na vida. Ele usa essa expressão, quero conhecer a Cristo. Ora, mas se Paulo não conhecia a Cristo, então ninguém conhecia. O que ele está dizendo não é que ele não conhecia a Cristo, mas que ele desejava conhecer a Cristo mais. E de novo, esse conhecer, Paulo era o cara que ensinava para as igrejas sobre Cristo. Meio que tudo que a gente sabe sobre Cristo, a gente aprendeu ou de Paulo, ou de João, ou de alguns apóstolos. Então a lista de coisas, eles já passaram a lista de coisas que a gente tem sobre Cristo. Mas o que ele estava falando aqui, e é justamente essa ideia que Pedro transmite, não é somente a lista de coisas, é esse conhecimento íntimo, pessoal, espiritual, que engloba todo o meu ser. Por isso Paulo diz ali, eu quero ser achado nele, eu quero ser encontrado nele, eu quero estar imerso nele, eu quero ser parte dele, eu quero conhecer tudo sobre ele, eu quero conhecer a vontade dele para o mundo, eu quero conhecer a vontade dele para mim, eu quero conhecer o que ele gosta, o que ele desgosta, eu quero conhecer a vontade dele para a igreja, eu quero conhecer até o sofrimento dele, eu quero entendê-lo tão bem que eu quero sofrer junto com ele, eu quero participar das aflições dele. Esse é o nível que Paulo fala de como ele quer conhecer o Senhor. E é esse nível de conhecimento que Pedro tem em mente aqui. Paulo também vai falar isso para os Colossenses, sobre a noção de inteligência espiritual, para os Filipenses, sobre crescer em amor, que o amor de vocês cresça em conhecimento, ou cresça em entendimento, cresça em compreensão. Então essa noção de conhecimento que ele fala aqui, não é só você saber coisas sobre Cristo, é você saber quem é Cristo. E naturalmente isso inclui também você conhecer as doutrinas, os ensinamentos sobre Cristo. Então, crescer também em conhecimento dos ensinamentos de Cristo. Só que, quando a gente fala de crescer em ensinamentos, muitas vezes a gente associa isso à noção de eu vou saber mais coisas. Eu vou conhecer mais coisas da Bíblia. Então, eu vou lembrar versículos de cor, eu vou entender a escatologia, eu vou ler Apocalipse e vou saber do que está falando. Você não vai, não é tão fácil assim. Ninguém sabe, com certeza. Mas não é sobre a gente crescer em saber coisas somente. Tem um comentarista que eu achei, que ele falando sobre esse texto, eu achei que ele faz alguns comentários
muito interessantes. Ele fala que não é sobre abrangência de conhecimento doutrinário somente, mas de profundidade. Então ele diz alguma coisa assim: quando nós começamos na fé cristã, nós começamos de trás para frente. Por quê? Nós aprendemos as verdades mais profundas e mais importantes primeiro. A gente começa pelo mais importante. Deus criou o mundo, Jesus veio em carne, Ele morreu pelos pecadores, nós somos pecadores, Ele morreu por nós. A gente começa pelas verdades mais profundas. Só que o entendimento que a gente tem dessas verdades, depois de caminhar 15 anos com Deus, é muito diferente do entendimento que a gente tem delas quando a gente começa a caminhar com Deus. Então eu dou um exemplo próprio. Quando eu comecei na fé, eu tinha um entendimento de ceia, como eu falei. Em alguns momentos bem infantil, achando que a ceia era quase como se fosse um banho espiritual regular que eu tomava. Então eu participava da ceia com temor, com reverência, mas era um entendimento bem pueril, bem imaturo. Hoje em dia, quando eu participo da ceia, existe um senso de reverência, de solenidade, de seriedade, que eu nem consigo muito bem descrever. Eu não sei o que mudou exatamente do Lucas de agora para o Lucas de quando começou na fé. Mas eu sei que hoje eu entendo a ceia de modo muito mais profundo e eu tenho muito mais dúvidas sobre a ceia, inclusive, do que eu tinha lá no começo da minha fé. Porque hoje em dia eu vejo realidades espirituais na ceia que eu não via antes. E é essa noção. Por isso ele diz essa frase que vocês estão vendo aí. Que crescer no conhecimento de Jesus não é abandonar os princípios. Abandonar, o pessoal da Nova Vida está vendo umas coisas muito básicas lá. Não, meu amigo. Eles estão vendo as coisas mais importantes de todas. As coisas mais relevantes eles estão aprendendo lá na Nova Vida. Se a gente não cresce no conhecimento dessas coisas, a gente não está crescendo em Cristo. Então, um exemplo simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que esse versículo te faz sentir? Ele te move? Ou é só mais um texto que você já ouviu 1000 vezes, todo mundo sabe recitar de cor e tal? Essa é uma das verdades mais básicas da vida, da existência humana, que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. E se essa verdade fundamental não nos encantar, nós estamos meio que amortecidos, nossa mente está perdida. Porque é uma coisa básica que todo mundo aprende na EBD, na classinha de novo convertido. Mas é também a verdade mais sublime que a gente tem. É a coisa mais importante que norteia a nossa vida. Então, crescer em conhecimento não é só adicionar um monte de coisa debaixo do meu braço, mas é entender mais profundamente as verdades bíblicas a que eu já fui exposto. É entender mais profundamente essas coisas que a gente aprende logo no comecinho, mas que ganham um significado diferente à medida em que a gente conhece o Senhor. E esse comentarista, o McLaren, ele fala alguma coisa na linha de: a vida é o melhor comentarista, porque você vai vivendo com Cristo, e aí os textos bíblicos vão passando a fazer mais sentido para você, porque você vai vendo a verdade que há neles, você vai descobrindo os tesouros que há escondidos neles, conforme você caminha com Cristo. Então, esse crescer em conhecimento não é só adquirir coisas e acumular coisas, etc, mas é também esse crescimento em profundidade sobre as verdades básicas do Evangelho. E isso é que Pedro nos encoraja a fazer: crescer em conhecimento, crescer em entendimento, crescer em compreensão. Essa é a ideia que ele apresenta aqui pra gente. Então, como eu falei antes, pode passar? As verdades bíblicas são bucha e parafuso para nós. Elas nos fixam, elas nos firmam no Evangelho. Elas nos fazem estar estáticos, bem presos, bem fixados no Evangelho. Então, para a gente concluir, vimos aqui 3 apoios. O primeiro deles, evitar o erro. Devemos evitar o erro dos maus mestres, dos maus profetas e de todos aqueles que ensinam coisas que são contrárias ao que está na Bíblia. Além disso, nós devemos crescer na graça, em virtude, nos atributos, nas qualidades cristãs, compreendendo melhor a graça de Deus e se tornando mais parecidos com o Senhor Jesus. Além disso, nós também devemos crescer em compreensão, entendimento, conhecimento a respeito da pessoa do Senhor Jesus, de todos os seus ensinamentos. Essas são as ideias que Pedro apresenta aqui pra gente. E qual é a relação entre elas? Por que uma coisa está oposta à outra? Como eu falei, se você aprende que 2 mais 2 é 4, você já sabe que 2 mais 2 não é 5. Se você cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, você sabe que certas doutrinas são falsas. Inclusive, às vezes você nem sabe qual é o texto bíblico que fala que está errado. Mas você fala assim: cheira estranho, cheira esquisito, tem algo de errado nisso.
vou dar uma pesquisada na Bíblia, porque é alguma coisa que está me soando mal. Isso parece que é um pouco diferente do padrão que eu vejo na Bíblia. Você começa a subconscientemente, inclusive, perceber padrões e coisas comuns na Bíblia, e quando alguém começa a ensinar muito diferente disso, você fala, ué, tá soando um pouco não familiar isso, não parece a Bíblia. Parece outra coisa, parece estranho ao que a Bíblia ensina. Você vai começando a desenvolver essa quase que intuição, porque você cresceu no conhecimento e na graça. Você cresceu no entendimento de quem é o Senhor Jesus. Você cresceu no entendimento de quem Ele é. Você cresceu nas virtudes cristãs. Então, quando alguém fala para você que você é o centro de Cristo, ou qualquer asneira desse gênero, você já sabe que não, Ele é o centro, eu não. Então, para você, é quase como que bobo, sabe? Tipo, você está errado. Por que ele está falando isso? Não faz sentido. Não é um desafio para você. Não é mais um desafio. Porque você está tão arraigado em Cristo, você está tão fixado na palavra e em quem Ele é, que essas coisas que a gente vê, essas loucuras doutrinárias que a gente vê hoje em dia, passam a ser quase que infantis. Tipo, cara, isso é tão bobo. Tipo assim, isso é tão óbvio. Isso passa a ser óbvio à medida em que a sua mente é transformada e você cresce no entendimento. Então, com isso em mente, a gente precisa lembrar que, assim como quando a gente se exercita e se esforça, a gente desenvolve essas qualidades cristãs, quando a gente não se exercita, quando a gente não as desenvolve, elas atrofiam, elas murcham. E aí, então, não tem estabilidade aqui. Ou você está crescendo em Cristo, ou você está deslizando rumo à queda. Não tem meio termo. Então, com isso em mente, com essas noções em mente, eu queria deixar uma reflexão para você. Quão tolerante você é com esses ensinamentos errados? Quão tolerante, quanto pano você passa para heresia? Quanto você, mas é que tem que ver, não pode ser tão, não sei o que e tal. Quanto você tolera, quanto você dá para o ensinamento errado? Além disso, olhando para a sua própria vida. Olha aí para os últimos 2 anos de cristianismo, 2 anos de caminhada com Deus, se você já tem tanto tempo assim. Quanto você já cresceu? Quão mais parecido com Jesus você se tornou? Olha para a sua vida, para quem você era 2 anos atrás e para quem você é hoje. Quanto mais parecido com Jesus você está hoje? O que mudou para você? E o seu entendimento? Como ele cresceu? Você está entendendo mais verdades espirituais que você não entendia naquela época? Isso mudou para você? Você está compreendendo melhor o Evangelho? Está mais apaixonado por Jesus? Isso mudou para você? E olha para a sua prática. Quais as más obras, os maus hábitos, os maus comportamentos, as más coisas que você fazia, que você abandonou? Quais as coisas boas você não tinha e passou a ter? Qual virtude cristã você desenvolveu nos últimos 2 anos? No que você cresceu espiritualmente? Isso vai determinar se a gente está crescendo na graça e no conhecimento. E se a gente não está, a gente deveria se arrepender hoje e passar a entrar nesse caminho de crescimento. Porque ou a gente está crescendo, ou a gente está atrofiando e diminuindo. Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe, tá?